Segundo aos Coríntios, nós vamos ler 3 versículos. Um é sobre os limites do sofrimento, e os outros 2 é sobre o perigo da tentação. Vamos aprender hoje o que é tentação e vamos aprender a vencer as tentações. Como saber que é uma tentação, como não saber e como saber até onde que o sofrimento do ser humano vai. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Gostaria de inteira atenção de toda a igreja. Ouvinte, está lindo aqui hoje. A igreja está repleta, está lotada, a casa está cheia. Você está convidado para domingo que vem, no segmento da campanha Surpresa Divina. Essa campanha ela vai o ano todo. É uma revelação ao nosso missionário Davi Miranda e todas as igrejas Deus e Amor do Brasil e do mundo. Aos domingos em 3 horários, a campanha Surpresa Divina está libertando almas, está curando enfermos, tirando vidas das garras do diabo e trazendo para os braços de Jesus. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aqui estão princípios, amados irmãos, sobre o limite do sofrimento do ser humano que está em Deus. Agora, vamos voltar para o primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, algumas páginas antes. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Você que está me acompanhando pelo rádio, pela internet, abra aí na sua casa, onde você estiver. Tem várias Bíblias online também, você pode abrir algum site para acompanhar conosco. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Agora é para falar sobre o perigo da tentação. Leiamos a palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Para nós terminarmos a leitura, Tiago capítulo 4, capítulo 4 e versículo 7. Também, segundo versículo sobre o perigo da tentação. Vamos aprender pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Em que áreas o diabo ele quer nos derrotar? Em que aspectos ele quer contradizer com o caráter de Cristo sendo manifesto em nossa vida? Como? Onde? Quando? Vamos ver nesses versículos o que Deus vai falar conosco. Tiago 4, versículo 7. Tiago, carta de Paulo a Tiago, no capítulo 4 e versículo 7. Melhor dizendo, carta de Tiago às tribos dispersas, de Israel. Carta de Tiago. Vamos ler no capítulo 4 e versículo 7. Está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler mais uma vez: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 minuto de oração para Deus confirmar essa palavra. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e neste momento eu te peço em nome de Jesus,
que o Teu Espírito Santo fale por mim, que não seja eu aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações de acordo com a necessidade da Tua igreja e do Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, certo da Tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode desocupar vossas mãos, queridos, pode se assentar, pode glorificar o nome do Senhor, pode aplaudir o nome do Senhor, pode glorificar, porque Deus está aqui. Se conecte agora na palavra. Esqueça momentaneamente agora da sua vida, dos teus problemas, dos teus compromissos. Esqueça de tudo. Porque durante a palavra de Deus, ele opera mistérios na nossa vida muito maiores do que em qualquer oração e do que em qualquer revelação. Tanto que a revelação é o fruto daquilo que você fez durante a palavra. Se conecte agora, que Deus vai falar conosco. Primeiro, nós lemos em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, no versículo 13, que Deus fala assim: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape para que possais suportar. Muitas das vezes, nós quando lemos esse versículo, nós ficamos numa alegria tão grande, tão imensa, que parece que esse versículo está dizendo para nós que nós vamos estar livres de tentações. Às vezes, quando o cristão lê esse versículo, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape para que possais suportar. Oh glória, oh maravilha, oh aleluia. Aí já começa o comportamento errado e equivocado de nós cristãos acerca do que Deus está relatando em sua palavra. Porque Deus está falando aqui na palavra, Deus está nos dizendo aqui que a tentação ela vai vir. Deus está falando que Ele não vai deixar com que nós passemos por tentações de Satanás e tentações dos outros seres humanos. Deus não está relatando aqui na sua palavra que nós vamos estar isentos, que somente de adorar a Ele, somente de dizermos que somos cristãos, somente de estarmos na presença dEle, num culto e recebendo a palavra e o poder do Espírito Santo na nossa vida, é que nós vamos estar isentos de tentação. Não, uma coisa incrível que está acontecendo nos dias de hoje com os cristãos, em que Satanás está colocando a sua interpretação maligna na mente de muitos, principalmente dos líderes religiosos. E quando eu falo líderes, eu não estou fazendo apologia de placa de igreja, porque nós somos um povo só que clamamos o nome do Senhor, e Jesus Cristo diz que Ele é a verdade, não é denominação A nem B. Eu estou falando aqui com a minha Bíblia Sagrada, a mesma que você tem, a Santa Palavra de Deus. O que Satanás está querendo fazer com a mente do povo, e principalmente dos líderes, é enganar o povo a ponto de nós acharmos que quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos um poder de Deus da igreja, que quando nós recebemos um milagre e a manifestação de Deus, quer dizer que Deus está provando a nossa conduta. Isso está completamente errado, irmãos. Satanás está colocando uma seta maligna tão grande que a ponto dos cristãos e principalmente dos líderes, pastor ora bastante e o demônio cai, quer dizer que a conduta dele está ótima, que ele já está no céu. A irmãzinha fulano de tal, ela vem na igreja 7 dias da semana, em 3 horários todos os dias, já está no céu, já é melhor, já está num nível espiritual superior ao nosso. Amados irmãos, para resumir, quem prega isso é o esoterismo, quem prega isso é o kardecismo, quem prega isso, que nós temos que subir num nível superior para alcançarmos um karma superior, é o kardecismo.
Mas, amados e queridos irmãos, também não estou fazendo apologia de religião e nem preciso, porque eu não sou religioso. E se tiver algum religioso aqui, em nome de Jesus Cristo, durante essa palavra, esse irmão e essa irmã que estiver aqui que for religioso vai ter que mudar de ideia, porque nós não precisamos de religião. Religião é uma palavra que vem do latim significando religar, religar aquilo que é matéria com aquilo que é espírito, fazer com que o homem volte ao seu estado natural diante de Deus. Religião serve para unir Deus e os homens, e nós sabemos que o único veículo que une Deus e os homens é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Eu não sou religioso, eu sou salvo em Jesus Cristo pelo sangue dele. E às vezes as pessoas me chamam de radical, mas irmãos, até uns tempos atrás, até 20 anos atrás, nós até poderíamos falar que o protestantismo evangélico era uma religião, a única religião que salva. Mas como Jesus Cristo é a verdadeira religião, como a verdade é a verdadeira religião, como está escrito em João 8, que conhecereis a verdade vos libertará. Mais 3 versículos à frente, se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é que é a verdade que nós temos que receber para que nós sejamos libertos das garras do diabo, do pecado. Não precisamos de religião, porque quando nós falamos de religião, começam a vir dogmas, liturgias, doutrinas de homens, e aí tem até algumas pessoas que falam, usos e costumes e tal, e uma coisa e tal. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, antes de nós já falarmos da tentação. Uso e costume, amados irmãos, é para quem está no mundo e para quem está no pecado, porque aquele que está liberto por Jesus, ele não tem uso e costume de nada. Aquele que está liberto por Jesus, ele vive o caráter de Cristo, ele vive os usos de Cristo, ele vive os costumes de Cristo na trajetória da sua vida. Não é seguindo uma cartela de dogmas religiosos ou liturgia daquilo que determinada instituição religiosa está impondo sobre você que vai limpar os teus pecados, não, meu irmão. Não é dogmas religiosos, frequência religiosa ou certos rituais que andam fazendo por aí que vai limpar a tua carga diante de Deus, não, meu querido. Deus é bem claro quando Ele diz: não vos deixarei tentar acima do que podeis, mas antes, com a tentação, vos darei o escape. Olha só a palavra-chave aqui: com a tentação. Com a tentação. Ou seja, antes Ele dá o escape, só que com a tentação. Ou seja, a tentação vai vir. O diabo vai se levantar e vai lutar. O pecado vai se levantar e vai tentar fazer você cair. O diabo vai se levantar de todas as extremidades da terra para tentar fazer você cair em contradição e pecar diante de Deus. É o que Deus está deixando claro aqui. É o que Deus está dizendo. Só que aí eu vou abrir um parênteses aqui e deixar bem claro para explicar para vocês o que significa que com a tentação Ele vos dará o escape para que possais suportar. Sabe como que nós conseguimos suportar a tentação? Nós vamos começar pelo primeiro item aqui: como suportar a tentação. E para fechar a pregação, nós vamos aprender como vencer a tentação. Como suportar a tentação? Muito simples. Nós lemos no começo, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.